Muito bem, sétimo ano. Então, para a nossa aula de hoje, né, nós estamos no nosso gênero textual. Já percebi que vocês conseguiram entender muito bem a mensagem que foi transmitida. E o nosso gênero textual de agora será notícia, a nossa notícia jornalística, né? Gente, o que é uma notícia? Notícia é um formato de divulgação de acontecimento por meios jornalísticos. Então, a notícia, ela não é uma coisa assim, sem valor. Ela tem o seu valor, a notícia jornalística. Normalmente, quando uma coisa tem grande repercussão, né? Ou quando é uma coisa assim muito intensa, tem aquela notícia que ela é, vamos dizer assim, constante, que tem assim aquelas suas épocas, vamos dizer, usar o termo assim sazonal, né? Que tem a sua época, por exemplo, notícia de volta às aulas, notícia de política, aquela época de Copa do Mundo. Então tem aquela época que aquelas notícias elas são fortes, né? Uma notícia que interessa para maioria das pessoas, não vou dizer o 100%, mas para grande parte da população, então é uma notícia forte. Tem aquelas notícias que são ocasionais, né, que é quando acontece de repente um acidente, uma queda de avião, né, então ela tem uma grande repercussão, depois ela passa, dependendo do assassinato que acontecer, né, dependendo da tragédia, um terremoto. Então, mas as notícias, assim, em si, as notícias elas são constantes. Talvez o tema é que não seja constante, né? Igual agora, por exemplo, assim, nesse momento agora, qual é a notícia que mais interessa as pessoas? Primeiro vem a notícia, vamos dizer, do final do ano para cá, da Covid-19, né? Que inclusive algumas pessoas não sabem por que é chamado Covid-19, que pensa assim que a Covid-19 surgiu agora, não. A verdade, o vírus, ele já existia. Agora, a Covid-19 é porque a doença se alastrou agora no final do ano de 2019, ela veio com força, vamos dizer assim. Então, Covid é porque já é do vírus, né? Do problema em si, o nome do problema, e 19, que é porque foi no final de 2019 que ela expandiu, tá? Então, é uma notícia que no momento interessa todo mundo, quantos contaminados, quantos doentes, quantos morreram, quantos recuperaram. E agora, quarentena, pandemia, as notícias fortes agora, nesse momento, em relação a esse assunto. Por isso que todos os dias a gente já não aguenta mais ouvir falar pandemia, quarentena, Covid-19, não sei o que, né? Vírus. Mas, né, em contrapartida, já está surgindo uma nova notícia, que é a da vacina. Tantos são testados, está testando tanto, está testando não sei o que já está relacionado com o assunto, mas já está mudando um pouco a direção do assunto. Então, são notícias que interessam para todo mundo. Todo mundo está interessado em saber aí se já surgiu a vacina, quem serão os primeiros, se já testou, se é válido, né? Então, a notícia serve para isso, para divulgar o que é de importante no momento, o que é importante agora. Então, ela tem um valor jornalístico apenas quando acabaram de acontecer ou quando não foram noticiadas previamente por nenhum veículo. A arte do jornalismo é escolher os assuntos que a arte do jornalismo é escolher os assuntos que ao público e representá-los de modo atraente. Ou seja, talvez nesse momento não seja atraente dizer quem ganhou na Mega Sena. A pessoa não pode viajar, a pessoa não pode ir à praia, a pessoa não pode não sei o que, a pessoa quer ganhar dinheiro para viajar, para expandir, para conhecer o mundo, para ir nas lojas comprar aquele monte de coisa, né? Apesar que agora a quarentena já está assim levemente relaxada, mas nesse momento o importante agora não está nem sendo ganhar ou quem ganhou na Mega Sena. Assim, é uma opinião minha, claro, né? Mas assim, nesse momento, a notícia que nos interessa é: saiu a vacina? Já está sendo testada? As pessoas estão sendo curadas? Né? Então, a notícia ela tem esse poder, né? A notícia ela se expande quando ela tem uma
O que o povo quer saber? O que o povo está interessado em saber? Tá certo? Então, o nosso gênero textual vai ser sobre notícia. Agora, o que nós ganhamos com isso? O que nós aprendemos? Qual que é o efeito que tem sobre nós aprender sobre notícia? Vamos ver aqui. Nessa unidade, a unidade 5 do nosso livro, o que nós vamos aprender? Nós vamos compreender a finalidade de um dos gêneros de esfera jornalística, que é a notícia. Então, vocês perceberam? A notícia, ela é um dos gêneros da esfera jornalística. Então, conhecer a organização desse gênero e os recursos linguísticos apresentados no texto, que nós teremos alguns aqui. Planejar, produzir e apresentar uma notícia de rádio, certo? Então, nós vamos trabalhar com notícia de rádio. Realizar atividade de escuta atenta. Aí, muitas vezes, nós nos perguntamos, será que alguém hoje em dia ouve rádio? Será que a notícia de rádio ainda é importante com esse veículo que nós temos aí, televisão, internet? Então, é possível que sim, né? Existe um público que ainda gosta muito de ouvir rádio, né? Reconhecer as propriedades do sujeito na organização das orações. Refletir sobre a acentuação das paroxítonas, observando as ocorrências na língua. Então, o nosso trabalho aqui, com relação ao texto jornalístico, né, no caso que você, na verdade, vai ser a notícia, então nós temos algumas coisas para comentar, para falar, né, ressaltando que a notícia, por mais que esteja se falando em pandemia, falando de vacina, de mortos, a notícia também não é só isso, né, quando você ouve um rádio, ou a menos que aquilo seja um quadro que vá falar só sobre aquele assunto. Mas a notícia, ela expande vários assuntos. Igual hoje em dia já voltaram os esportes, né? Já voltaram os jogos de futebol. Então, tem gente que mesmo na pandemia está interessada em futebol. Tem gente que mesmo nessa fase de pandemia está interessada em moda e beleza. Uns estão interessados em compras e vendas, né? Então, a notícia, na verdade, ela não abrange um único público. Ela abrange vários públicos. Porém, ressaltando que a vida está mudando, né? As coisas estão mudando, o mundo está sofrendo uma transformação e as pessoas estão tendo que ter determinados cuidados. Vai fazer uma compra, vai fazer alguma coisa, né? O mundo está mudando. Proteção, lavando mãos com mais frequência, usando álcool gel, usando máscara, usando menos dinheiro, usando mais cartão. Então, como que isso está chegando a nós? Justamente por causa da notícia, tá certo? Então, nós temos aqui a notícia, conforme falado lá no início, né, ela tem o seu valor. E se hoje, de certa forma, nós estamos protegidos, né, talvez assim, levemente protegidos, foi também através da notícia, tá certo? Então, eu acredito que tenha ficado claro, então vamos lá à nossa aula.